bem? Sou o professor Luiz, mais uma vez, para a gente continuar a nossa aula sobre a Primeira República. E eu lembro que eu falei para vocês que ficou faltando aí uma última revolta para a gente falar, que é a revolta da Chibata, que também é outra bastante interessante, que ocorreu aí nessa época na história do Brasil, beleza? Pessoal, a revolta da Chibata, assim como a revolta da vacina, que a gente viu na aula passada, ela também é uma revolta que ocorre no Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época, tá? Ao contrário das outras, ela é uma revolta que ocorre por marinheiros. Então não é exatamente uma revolta popular, né? No sentido de civis fazendo a revolta, e sim foram militares, né? Mais especificamente da Marinha, que vão fazer essa revolta, tá bem? O grande líder dessa revolta vai ser um cara, vai ficar muito conhecido, um cara chamado João Cândido, tá? Vai ficar conhecido como o Almirante Negro, tá? Porque afinal de contas ele era negro, tá? E essa questão racial, eu tô falando isso não é à toa, porque a questão racial ela tá muito relacionada à revolta, tá? Porque vejam só, os marinheiros, pessoal, eles eram a grande parte negros. E vamos lembrar que, olha só, 1910, a escravidão no Brasil acabou em 1889. Então, assim, fazia pouco mais de 20 anos que a escravidão havia acabado no Brasil. Era muito recente, tá? Isso significa que muitos desses marinheiros que trabalhavam aí na Marinha do Brasil, eles eram ex-escravos ou parentes de ex-escravos, tá? E a gente vai ver que naquela época o tratamento dado a esses marinheiros era muito violento, tá? Era mesmo como se fosse ali uma continuação, né, da escravidão, mesmo após o fim da escravidão, mesmo após a Lei Áurea, tá bem? Então, é por essa razão que esses marinheiros vão dar início a essa revolta, tá? Eles vão reivindicar melhores condições de vida nos navios, né? Então lembrem que esses caras viviam meses longe de casa, no alto mar, né? Não tinham alimentação adequada, não tinham um lugar bom para dormir, né? Viviam em condições ruins, né, dentro dos navios. E o maior motivo de revolta vai ser justamente os castigos físicos, né? Então, o marinheiro que desobedecesse ordens, o marinheiro que saísse da linha, digamos assim, era muito comum que fosse castigado com chibatadas, né? Ele era chicoteado, né? Ele era amarrado no mastro do navio. E aí, pessoal, o ápice dessa revolta vai ser a questão dos castigos físicos, tá? Porque uma prática muito comum na Marinha, naquela época, era você castigar o marinheiro rebelde, o marinheiro que fugisse, que descumprisse ordens, castigá-lo com chibatadas, chicoteando esse marinheiro, né? Então vejam que, na verdade, a Marinha ela acaba perpetuando algumas práticas da escravidão ainda, né? Lembrando que, como eu disse, a grande maioria dos marinheiros eram negros, tá? Então, é por isso que ocorre a revolta da Chibata, né? É por isso o nome, tá bem? O que esses marinheiros vão fazer? Eles vão fazer um motim, eles vão tomar o controle e o comando dos navios, eles vão chegar com esses navios próximos à costa do Rio de Janeiro e vão apontar os seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a cidade, caso os governantes não atendessem a essas reivindicações deles, tá? Então foi uma revolta que causou um grande pânico na cidade na época, tá? Mas que infelizmente vai ter, assim como todas as outras que a gente falou, vai ter um final triste, porque o que vai acontecer? O presidente na época, o Hermes da Fonseca, ele acaba querendo negociar com os marinheiros, ele vai falar, olha, vocês descem para a costa, saiam dos navios, a gente conversa sobre o que vocês querem, mas, né, não bombardeiem a cidade, né? Deixem as coisas em paz. Esses revoltosos aceitam, eles descem do navio, vão aceitar conversar, mas assim que eles desembarcam, vão ser quase todos eles presos, ok? E muitos deles ser condenados ao exílio. Muitos deles vão ser levados lá para o Acre, tá? Para extrair borracha para o governo brasileiro,
Então, no final da história vai ser bastante triste. O único que não vai ser preso vai ser justamente o João Cândido, porque o João Cândido, esse cara aqui, olha só, né, que já saiu no jornal na época, inclusive, o João Cândido ele vai virar um grande herói, né? A população vai se afeiçoar a ele, né? Ele vai ser o grande rosto da revolta, né? Então, o governo brasileiro não vai punir ele, porque se houvesse punição contra ele, era capaz do povo se revoltar ainda mais, tá? Mas o João Cândido, enfim, ele, apesar de não ter sido preso, ele vai ser expulso da Marinha, vai passar a vida toda dele na pobreza, né? Ele vai, enfim, acabar aos poucos sendo apagado da história do Brasil. Então, mesmo ele não tendo sido preso, o final dele nessa história também não é um final feliz, tá? Enfim, como vocês podem ver, as revoltas no Brasil, apesar de terem ocorrido várias, essas revoltas todas acabam sendo duramente reprimidas, beleza? Agora sim, pessoal, sim, eu esqueci de falar, né? Essa foto, ela mostra muito bem quem eram esses marinheiros, gente. A gente está falando de homens jovens, negros, e que viviam na pobreza e que passavam por todos aqueles problemas que eu já mencionei, tá bem? Bom, agora sim. Agora, pessoal, a gente vai começar a falar sobre a crise da Primeira República, tá? Agora a gente vai ver que esse período, que durou bastante tempo, a partir de um certo momento, começam a surgir problemas, ok? E a gente vai ter o início de uma nova fase da história do Brasil, tá bem? Vamos lá. Primeira coisa, para a gente entender essa crise da Primeira República, a gente tem que entender um outro movimento que eu fiz questão de separar das outras revoltas, que é o chamado tenentismo. Esse tenentismo, pessoal, ele não é uma revolta popular. A gente não está falando de pessoas pobres, oprimidas, ou marinheiros pobres, oprimidos, que vão se revoltar contra o governo. Na verdade, o tenentismo ele é um movimento essencialmente militar, composto por jovens, muitos deles de classe média, que eram jovens oficiais do exército, né, que eram muitos deles tenentes, né, por isso o nome tenentismo, tá? E esses caras, eles tinham ali um discurso de moralização da política brasileira. Então eles defendiam o fim da corrupção, o fim daquelas fraudes eleitorais que a gente já mencionou. Eles queriam o fim do voto aberto, né? Então eles queriam que o voto fosse secreto para poder acabar com aquele voto de cabresto, tá? E eles queriam também o fim da oligarquia paulista, mineira, aquela coisa de desses caras controlarem a política brasileira sempre da forma que eles quisessem, tá bem? Para isso, eles acreditavam que esses tenentes, né, eles mesmos, eles se viam como a classe intelectual do Brasil, né? Porque eram jovens, como eu disse, que desde cedo estudavam nas academias militares, estavam em contato com as correntes intelectuais da época na Europa. Então eles acreditavam que eles eram pessoas iluminadas, né? Pessoas que eram intelectualmente superiores às demais no Brasil. Então eles achavam que eles tinham a resposta para o que era certo para o país. Então eles queriam fazer uma revolução, eles queriam tomar o poder, eles queriam tomar medidas que eles acreditavam que eram benéficas para o povo, mas eles não estavam interessados na participação do povo nessa revolta. E é por isso que tem esse lema do tenentismo que vai ficar muito famoso, né? Que é para o povo, sem o povo. Então a gente quer fazer as mudanças, mas a gente não quer a participação do povo nesse processo, porque o povo, segundo eles, não sabia o que era bom para eles mesmos, né? É como eu disse, é uma revolta elitista, tá bem? Por isso que eu coloquei separado das outras revoltas anteriores que a gente viu. Vão ter várias revoltas, vários episódios dentro desse contexto, desse movimento maior que a gente chama de tenentismo, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes dessas revoltas, mas só para a gente ter ideia de que foram várias tentativas que esses militares tiveram aí de tomar o poder no Brasil. O Levante do Forte de Copacabana, o Levante Paulista e a Coluna Prestes são desses episódios aí mais importantes que a gente precisa lembrar, tá bem? Essa imagem mostra, olha só, quem são alguns desses tenentes. Se você comparar com os marinheiros,
né, que eram a grande maioria deles negros, a gente já vê que essas pessoas aí, ó, esses jovens, né, a maioria deles, já são de uma outra classe social, né? Já não tem aqueles mesmos problemas que os marinheiros da Revolta da Chibata viviam, tá bem? Esse mapa, não sei se vocês conseguem enxergar, mostra o trajeto da tal da Coluna Prestes, que vai ser um movimento aí de tenentes que vão marchar por todo o território brasileiro em busca de apoio, né, para conseguir fazer a sua revolta, liderados por um jovem militar chamado Luiz Carlos Prestes, tá, que vai ser uma figura muito importante da história brasileira, que a gente ainda vai ouvir falar dele mais vezes no futuro, tá bem? Bom, por que eu estou falando do tenentismo para a gente falar da crise, tá? Porque é a partir desse momento que fica evidente as fragilidades da Primeira República. Porque enquanto o povo se revoltava, o governo brasileiro ainda conseguia conter, né? Conter as revoltas e tudo mais. Agora, quando os militares começam a se revoltar, é porque o negócio está ficando feio. E aí os governantes já não conseguem mais conter essas revoltas com tanta facilidade, tá? Quando é que a vaca vai para o brejo, digamos assim? A partir de 1929. Se você já estudou a história mundial, você sabe que o ano de 1929, ele é um ano chave para a história da humanidade. Porque é nesse ano que a gente vai ter a grande crise, né? Nos livros de história pode vir trazendo como a Grande Depressão ou simplesmente a crise de 29, que é uma grande crise econômica que começa lá nos Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, que vai causar a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? E a partir desse momento a crise ela se espalha para o mundo inteiro, inclusive no Brasil, ok? Como que o Brasil vai ser afetado por essa crise que começou lá nos Estados Unidos? A partir do café. Lembra? Eu não sei se vocês se lembram, eu falei para vocês que o Brasil ele era extremamente dependente da exportação de café. E o principal comprador do café brasileiro, adivinha quem que era? Os Estados Unidos. Então, a partir do momento em que a crise surge lá nos Estados Unidos, os norte-americanos eles suspendem a compra do café brasileiro. E agora, para quem que o Brasil vai vender esse café? O Brasil já agora produz café demais e não tem compradores o suficiente para esse tanto de café. Aliás, diga-se de passagem, no ano de 1929, foi a quebra de todos os recordes de produção de café no Brasil. Então o Brasil tinha muito café, e só que não tinha quem comprasse. Isso vai fazer com que os preços despenquem, né? O café começa a ser extremamente desvalorizado. E o governo brasileiro não consegue lidar direito com esse problema, né? O governo brasileiro ele até vai comprar o café dos produtores, vai inclusive queimar o café para poder se livrar dos estoques, tá? Para ver se o preço volta ao normal, mas não estava conseguindo conter o problema. A crise ela era muito mais forte do que se imaginava, tá? É aí que as coisas começam a dar errado. Por quê? O que garantia a estabilidade da Primeira República? Eram aqueles acordos que a gente viu, né? O mineiro fazia o acordo com o paulista, que fazia o acordo com o mineiro, o presidente fazia o acordo com o governador fazia o acordo com o coronel, e tudo funcionava da forma que eles queriam, certo? Agora que a coisa está apertando, esses acordos já não vão funcionar. Primeira coisa que vai acontecer, o rompimento da política do café com leite, aquela que a gente já falou bastante. Naquela época, pessoal, em 29, o presidente do Brasil era um cara chamado Washington Luiz. Washington Luiz, que apesar de não ser paulista, ele era carioca, mas ele era um representante da classe paulista, ok? Pelo acordo, né, a política do café com leite, então, após o fim do mandato do Washington Luiz, era para que entrasse um presidente mineiro, certo? O acordo era esse, um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro. Só que, por causa da crise, o Washington Luiz vai falar, poxa, se a gente não colocar um outro paulista na próxima eleição, a gente não vai conseguir solucionar a crise do café. Então o Washington Luiz ele vai pela primeira vez romper com um acordo com os mineiros.
Ao invés dele indicar um candidato mineiro para sucedê-lo, ele vai indicar um outro paulista, um cara chamado Júlio Prestes, ok? Júlio Prestes, tá, pessoal, que não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes que a gente falou agora há pouco. São pessoas completamente diferentes que não estão relacionadas, apesar do sobrenome parecido, tá bom? Como é que vão ficar os mineiros? Vão ficar indignados, certo? Afinal de contas, eles foram traídos pelos paulistas. Rompeu-se o acordo, tá? Com isso, pessoal, os mineiros eles vão falar o quê? Bom, ok, já que vocês não querem fazer mais o acordo, nós, mineiros, vamos nos juntar com todos aqueles outros grupos que estavam de fora da brincadeira, digamos assim, né? Porque os paulistas e os mineiros monopolizavam a política. Então agora o mineiro vai se aliar ao gaúcho, ao paraibano, ao baiano e por aí vai. E vai criar um novo grupo, um grupo que pudesse bater de frente contra os paulistas, que é a chamada Aliança Liberal. Então os mineiros se juntam com outros grupos opositores e formam a Aliança Liberal, beleza? Quem será o candidato da Aliança Liberal que vai competir, que vai disputar as eleições contra o Júlio Prestes paulista? É um cara aí famoso, que eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, que é o Getúlio Vargas. Pessoal, Getúlio Vargas é talvez o político mais importante da história do Brasil, tá? É aqui que ele surge pela primeira vez. Ele surge então como um candidato à presidência para disputar as eleições contra o paulista Júlio Prestes, tá bem? Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai ganhar essa eleição? Júlio Prestes ou Getúlio Vargas? Júlio Prestes, tá? Só que como é que ele ganha essa eleição? Porque, vejam só, os paulistas estão sozinhos, né? Não tinha como os paulistas sozinhos vencerem essa eleição. A gente já viu como é que é a eleição da Primeira República, não vimos? Ela é totalmente fraudulenta. E é assim que os paulistas vencem mais essa eleição. O Júlio Prestes ganha, mas todo mundo sabia que essa eleição ela tinha sido, roubada, tá bem? Os políticos da Aliança Liberal não vão gostar nada disso, ok? Eles não aceitam, não reconhecem a derrota. O Getúlio Vargas, ele vai se refugiar lá no Rio Grande do Sul, de onde ele era, e vai começar ali a arquitetar um plano, tá? O Getúlio Vargas agora quer tomar o poder à força. Ele já não quer mais saber de eleição. Ele quer dar um golpe, ok? Qual vai ser o ápice dessa revolta, o estopim desse movimento que o Getúlio Vargas está arquitetando? É o momento em que nós temos o assassinato do João Pessoa. O João Pessoa ele era o vice-candidato do Getúlio Vargas. Então, na eleição era o Getúlio Vargas para presidente e o João Pessoa para vice, ok? Quando o João Pessoa, lá da Paraíba, é assassinado, o pessoal da Aliança Liberal vai acusar quem de ter feito isso? Os paulistas, ok? Então, quando você tem um assassinato do João Pessoa, é o estopim do chamado Movimento de 30, Movimento de 1930. Então, você vai ver ali, pode se chamar também de Revolução de 1930. O que é esse Movimento de 30, pessoal? É um golpe dado pela Aliança Liberal, liderado pelo Getúlio Vargas, para tomar o poder, ok? E aí a pergunta que eu faço é, conseguiram? Conseguiram, tá bem? O Getúlio Vargas, então, vai tomar o poder com a ajuda desses revoltosos, inclusive dos tenentes, né? A gente falou anteriormente dos tenentes. Quem vai ajudar o Getúlio Vargas a fazer isso também serão os tenentes, tá? Então o Getúlio Vargas toma o poder, tira os paulistas, e a partir do momento que você tem esse episódio, pessoal, a gente tem aí o fim da Primeira República, tá, pessoal? E o início de uma nova fase que a gente vai chamar de Era Vargas. Vocês podem imaginar por quê. O Vargas ele vai ficar agora vários anos no poder, governando o Brasil, e muitas mudanças vão acontecer. Aquele sistema que havia antes da Primeira República já não vai existir mais. Já não será mais o mesmo. Tá bem? Umas últimas imagens só para a gente encerrar a aula. Esse aqui é o cartaz da campanha, né? A eleição para presidente do Getúlio Vargas, tá bem?
vice-presidente João Pessoa, né? Era assim que as propagandas eleitorais eram feitas na época. Esse jornal da época noticiando o assassinato do João Pessoa. O João Pessoa que foi assassinado por motivos pessoais, não tinha nada a ver com a situação política do Brasil, mas que o assassinato dele vai ser usado aí como desculpa, como pretexto para o início do golpe do movimento de 30, tá bem? E aí, se você nunca viu o Getúlio Vargas, pessoal, é esse senhorzinho, esse aqui tá, opa, aqui ó, no meio da imagem, tá? O baixinho aqui, esse é o Getúlio Vargas, gaúcho, lá de São Borja, um rapaz que também era grande proprietário de terra, tinha um monte de cabeça de gado lá, não era pobrezinho, nada disso, tá? Fazia parte da elite gaúcha e vai tomar o poder no Brasil, né? Tirando foto ali no Rio de Janeiro, né? Quando ele e seus soldados, né? o seu exército toma a capital do Brasil, né? E aí tomam o poder pela primeira vez, tá bem? Esse aqui é o Getúlio Vargas. Estou mostrando a imagem dele para vocês, porque vocês vão ouvir falar muito dele daqui para frente, tá bem? Vou encerrar a aula por aqui, tá? Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.